se a vitória foi importante para o Vasco subir na tabela de classificação, foi importante também para mostrar que o time continua com as mesmas fragilidades que vem apresentando ao longo da temporada 2021 e boa parte dela são mazelas da temporada 2020, né? Um time que cria muito pouco, um time que tem inteligência para jogar, falta leitura de jogo, falta posicionamento dos atletas, um time que não tem entrosamento, é um elenco que falta compactação, é um clube que joga muito espaçado, o meio campo do Vasco dá espaço demais, o time adversário cria muitas jogadas, quase sempre ganha a segunda bola no campo de defesa do Vasco, e isso dificulta muito porque pega a defesa quase sempre desguarnecida, né? Falta o time brigar pela segunda bola no ataque, o Vasco tem muita dificuldade de fazer o abafa, né? Porque não joga em bloco, o bloco da frente pressiona, mas o meio campo não encosta, a zaga também não sobe e acaba facilitando para que os jogadores adversários se posicionem atrás das linhas do Vasco, né? Muito claro isso, já desde que o Cabo assumiu, o Vasco tem essas dificuldades, já tinha isso lá com o Luxemburgo, teve isso também com o Sapinto, falta inteligência, leitura de jogo, tranquilidade, liderança dentro de campo para mostrar como que o Vasco está conseguindo desempenhar mal, função tática e também o encaixe, né, para que o time funcione em bloco. Falta pressão na saída de bola, a gente já falou isso aqui, né? E todo jogo o Vasco leva gols, né? Você percebeu, o Vasco leva gol todo jogo e quase sempre por desatenção. E dessa vez não é perseguição, mais uma vez o Andrei cochilando no meio-campo do Vasco e não acompanha o atacante Edu, que é ex-cria da base do Vasco, hoje artilheiro da competição com 5 gols e fez aí um gol nada mais nada menos que na defesa, uma das defesas mais vazadas do campeonato. O Vasco tem hoje aí uma defesa que já levou 9 gols, né? 9 gols é uma das defesas mais vazadas da competição. Está atrás ali do CRB, que já levou 13, está atrás do Cruzeiro, que também levou 13, e do Confiança, que também levou 13 gols, né? Então, tem que corrigir isso, né? O Vasco precisa ser um time mais atento, mais concentrado e que lute pela bola, tanto no campo de ataque, para tentar roubar a segunda bola e pegar a defesa desprotegida, a defesa do adversário. Hoje, diversos lances mostravam que se o Vasco apertasse um pouco mais, o time do Brusque entregaria o jogo. Diversas bolas foram roubadas ali naquele momento, mas falta fôlego, falta condicionamento físico. Esse é um dos pontos que me preocupa muito. O time joga 10 minutos, morre 30. O time joga 15 minutos, morre mais 30. Então passa o jogo realmente assistindo o adversário construir e finalizar suas jogadas. É um ponto que acho que para esse elenco pode botar mais 2 anos aí de preparo, que esse time não entrega essa compactação e esse condicionamento físico a ponto da gente ver um time que consiga brigar dentro e fora de casa da mesma forma, né? Bom, sobre a escalação, o Vasco foi escalado hoje com o Lucão no gol, né? Lucão que está na vaga do Vanderlei, porque o Vanderlei está ainda afastado pela Covid. Léo Matos pela direita fez um partidaço. Acho que Léo Matos vem sendo uma boa peça para esse elenco do Marcelo Cabo nessa temporada. Tem levado menos cartões, tem se apresentado ao ataque e quase sempre com perigo. Hoje, inclusive, quase marcou 2 gols na partida. O primeiro ele perdeu porque o zagueiro tirou em cima da linha, e o segundo ele marcou naquele lance em que, na emoção, o Castanho cabeceia para o meio da área e o Léo Matos faz o gol, né? Léo Matos, que inclusive na entrevista ao final do jogo falou, né, sobre alguns garotos da base não estarem cumprindo suas funções táticas, seus posicionamentos combinados nos treinamentos, e isso tem comprometido todo o esquema tático em grande parte do jogo do Marcelo Cabo, né? Leandro Castan para mim foi um dos mais seguros na defesa. Hernando, acho que não tem condições de ser titular do Vasco, assiste muito ao jogo, quase sempre dá o bote e perde o bote, né? Riquelme para mim é o dono da lateral esquerda ali, o Zeca vai ter dificuldade de recuperar essa posição, mas o Riquelme ainda falta a maturidade que vai adquirir ao longo da temporada, né? Saiu machucado, deu espaço aí ao MT, que já estava no jogo, foi colocado ali na lateral do campo, porque o Riquelme saiu machucado. Andrei para mim fez um jogo moribundo, mais um jogo em que o Andrei passeia dentro de campo. Algumas bolas ele conseguiu dar um bote certo, mas ainda muito lento, se apresenta muito pouco ao ataque e poderia ser utilizado um pouco mais à frente, né, na função de homem de criação, junto com
alguns outros atletas, justamente pelo bom chute em gol, pelo passe, que é um pouco mais aprimorado, mas é preguiçoso a beça, né? Matias Galarza, muito voluntarioso, mas quase sempre se posiciona mal, inclusive na partida foi corrigido pelo Castan, a pedido do Marcelo Cabo. E o Marquinhos Gabriel, para mim, um dos destaques da partida, apesar de um jogo em que ele se esconde muito, mas toda vez que pega na bola, quase sempre consegue organizar uma jogada, segurar a bola, tentar acompanhar as linhas, né? Porque o Vasco demora a se recompor, demora a se apresentar o ataque, e ele quase sempre segura a bola para que o homem de trás possa aparecer com espaços, né? Morato fez uma partida voluntariosa, para mim não fez nada de exorbitante na partida, mas deu passe, né, para o primeiro gol do Germancano, onde o Vasco conseguiu abrir o placar. Logo depois sofreu um empate num apagão, né, mais uma vez um apagão do sistema defensivo do Vasco, que contou com a sorte também. A bola acabou batendo no Edu, né, porque não tinha marcação do André, acabou entrando gol do Brusque, e logo depois o Léo Matos consegue fazer o gol da virada, gol importante mais uma vez, que pode dar um pouco mais de confiança a esse elenco, né? Então, o grande destaque do jogo para mim, destaco mais uma vez o Leandro Castan junto com o Germancano. Para mim, os dois jogadores são líderes desse elenco. O Germancano é insubstituível nesse time, precisa realmente jogar os 90 minutos, porque a qualquer momento pode decidir como vem decidindo, né? Leandro Castan, para mim, é um líder polêmico, né? Hoje, inclusive, na sua rede social, no Instagram, fez uma postagem com um tema bíblico que fala sobre a Arca de Noé, fala sobre reprodução, né? Fala sobre uma aliança de Deus com os sobreviventes da Arca e as promessas divinas, né? E fala também sobre a relação da aliança que Deus tem em relação ao arco-íris. Aí eu vou colocar na sua tela para você se manifestar, né? Acho que é um recado, né? Acho que qualquer ação que o clube vai fazer precisa estudar muito bem aquilo que vai fazer. O Vasco teve uma leitura de que poderia ter feito uma ação em relação ao orgulho gay. Tem total apoio, porque é uma causa que realmente vale o tema, vale o debate, vale a discussão. Muita gente sofre preconceito com isso, mas precisa ser muito bem colocado, muito bem explicado, muito bem direcionado que tipo de movimento o clube quer fazer, como, né, para que haja um apelo maior, para que não haja tanta distorção das coisas. E dessa vez, mais uma vez, o Vasco se precipitou, né, e acabou fazendo a ação de qualquer forma, impondo a ação da forma que bem queria. E quando você impõe, você pode ter uma resistência, e pelo que a gente entendeu, havia uma resistência interna, tanto que o Jorge Salgado se reuniu com os atletas, né, junto com o Alexandre Pássaro, certamente para tocar nesse tema também, do apelo da camisa em relação ao orgulho gay, né? Acho que quando você tem uma rejeição, uma resistência, há realmente um movimento que pode abraçar a causa e outro que pode questionar, né? Bom, mas eu deixo aí para você opinar sobre o tema. Acho que, na minha opinião, é um tema que vale o debate, vale uma ação de marketing bem estruturada. O Vasco teve o mês de junho para estruturar melhor essa ação, trazer depoimentos na Vasco TV, mostrar o porquê, a importância do Vasco estar envolvido nesse tipo de movimento, por que a torcida é importante nesse tipo de abraço pela causa, e não colocar da forma que foi feito. Inclusive, tem gente que prega isso, e eu entendo e respeito e considero muito isso, que a camisa do Vasco é intocável, né? E colocaram uma faixa toda colorida, né, em homenagem ao movimento, à bandeira LGBT, e aí isso acabou trazendo alguns rumores nas redes sociais. Bom, minha opinião é essa. Eu acho que se tivesse feito melhor a campanha estruturada, com argumentos, com palestras, com depoimentos, trazendo o envolvimento da torcida para entender melhor o que o clube estava querendo fazer, e se respeitasse um pouco mais as opiniões, acho que tudo seria diferente. Mas essa é só a minha opinião. Importante mesmo é o futebol que o Vasco vem jogando dentro de campo. Acho que essa é uma prioridade, porque isso ajuda também o momento a ser um pouco melhor para você aplicar qualquer tipo de ação. E eu acho que isso não tem convencido, né? O Vasco não tem jogado bem, o Vasco tem vencido suas partidas, as que vence, aos trancos e barrancos, não tem sido convincente. Isso preocupa a torcida. Cada partida que o Vasco entra em campo, a torcida fica insegura, sem saber se o Vasco vai jogar uma partida para vencer ou se mais uma partida de toques, né, sem objetividade, e de uma partida que a gente percebe todas essas faltas que a gente falou ao longo do vídeo de hoje.
falta condicionamento físico, falta entrosamento, falta preparo, falta inteligência emocional, falta de tudo um pouco, né? E que dessa vez a gente consiga ter uma sequência positiva já diante do Goiás fora de casa. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa aí o sininho de notificações, nos ajude a chegar a mais amigos vascaínos. Compartilhe esses vídeos através das suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim. Aquilo que você puder nos ajudar compartilhando vai ser de grande importância. Nosso muito obrigado. Fica na paz, fica com Deus e até mais.